Salve pessoal, tudo bem? Quem fala é o Anselmo Borges, esse é o canal da Rescue Point, bem-vindo. Se você está nessa sequência de vídeos aí do DBT, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade do material dos últimos vídeos, né? Hoje a gente vai fazer a mão na massa efetiva mesmo dentro do DBT. E gostaria de pedir para você tirar esse tempinho agora do vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, deixar o like no vídeo, porque dá um trabalho de fazer esse material. Esse material é gratuito, leva um tempo para fazer, então peço encarecidamente se você puder aí me ajudar. Agradeço de coração, beleza? E eu tô estreando o microfone agora, tá vendo? Nós estamos investindo, cara. Ajuda. Deixa o like, porra. Bom, a gente vai começar nesse vídeo fazendo uma coisa. Aqui a gente deixou passar o arquivo Profiles da última vez. Esse arquivo é o arquivo onde você coloca a configuração da conexão com o seu banco. Eu esqueci de mostrar para vocês e mostrar em detalhes, tá? Sempre eu vou ter um target. O target é o ambiente aonde eu estou desenvolvendo. O target nesse caso vai ser o dev, tá? Mas quando eu for rodar para produção, e aí eu mudo meu target para produção e aí eu rodo no outro banco. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simulando dois bancos de dados DuckDB. Um que vai para dev e outro que vai para prod, tá? Então eu criei um esquema em cada um deles. Eu criei um esquema dev e um esquema prod. O threads é o número de processos paralelos que terão em cada um desses bancos, tá? Para esse caso nosso de teste vai ser um só. Para o seu dia a dia aí dentro da tua empresa você pode customizar de acordo com a sua necessidade. Então o intuito desse arquivo aqui é a conexão com o banco de dados, tá? Se você tiver a conexão com mais de um banco, você vai colocar aqui dentro do cara. Se tiver mais de um projeto DBT, ele vai aparecer aqui com todo o seu esquema, sabe? Então, por exemplo, o dev vai estar aqui. O path é onde está apontado o cara. O type é o tipo de banco de dados. Por exemplo, se fosse SQL seria outro type. E seriam outros parâmetros até, né? E isso tudo você consegue pegar na documentação. A especificidade de cada um dos bancos que você vai se conectar. Outro ponto que a gente vai ver hoje, até seguindo o roteiro do que a gente estava fazendo, a gente está mais ou menos aqui, ó. A gente já rodou o dbt init, a gente já configurou esse arquivo que a gente acabou de dar uma olhada e a gente vai mexer no dbt project.yaml. E eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui, ó, é o nome do nosso projeto. A gente vai criar uma pasta staging ou list. Eu acabei deixando assim, mas poderia ser só staging, tá? No meu caso eu vou criar duas pastas. Tudo que tiver criado nela vai ser view. E aqui eu coloco o esquema STG. Lembra que aqui a gente colocou dev, o nome do banco que a gente vai desenvolver? Então o que vai acontecer aqui? Quando a gente estiver trabalhando com STG, ele vai ser dev underline STG. Quando a gente estiver trabalhando com o core, que é o nosso cara final, ele vai ser dev underline core. Quando ele for para prod, mesmo esquema. Prod underline stg, prod underline core. Prod underline stg, prod underline core. Isso daí mesmo. Beleza? Aqui, ó, é para onde eu estou mandando os seeds. Seeds, só relembrando, são aqueles CSVs que a gente vai pegar ali. Depois eu vou te mostrar onde eles estão, tá? Eles vão estar dentro de um esquema chamado how. Então, por exemplo, se a gente fizer usar o banco de dev, ele vai ser dev underline how. Fechou? Aqui está um exemplo de quando eu quero rodar em cada um dos ambientes. Ó. Então, por exemplo, quando eu quero rodar ele em dev, eu coloco target igual a dev. Mas se eu não colocar nada, ele vai considerar aqui, ó. Então ele já considera que você está rodando em dev já. Outro ponto aqui, ó, vou rodar em produção. E aí, beleza, por exemplo, ele não está no target, você vai ter que apontar para ele rodar o prod aqui. Ou melhor, esse prod aqui. Aqui eu dou o exemplo de como é que vai ficar, ó, dev underline how, dev underline stg e dev underline core. Então a gente vai fazer um ajuste aqui, que é pegar as informações ali do dbtproject.yaml e colocar lá dentro do cara. No meu caso eu já fiz aqui, né? Então, deixa eu voltar para outra tela. Eu já fiz aqui as atualizações aqui, já salvei o dbtproject.yaml. O que a gente vai precisar fazer aqui? Criar a estrutura de pastas também, né?
Então eu venho aqui dentro de Models, ó, eu já deletei aquela pasta Examples que tinha aqui. Então eu vou criar agora as duas pastas, ó, nova pasta. Eu vou chamar de Stage. Dentro dela eu vou criar essa outra pasta o List. Teoricamente nem precisava dessa outra pasta quando eu fiz. Eu acabei criando ali para organizar, né? Mas não precisava não. Então, por exemplo, como meus modelos vão ficar dentro da pasta list, aí eu dou o caminho completo, tá? Então, tudo que será criado aqui vai ser view e todos os modelos que tiverem aqui dentro, eles vão estar no esquema STG. Agora a gente vai criar a pasta core, falando que tudo que será criado dentro desse cara vai ser tabela e dentro do esquema core. Lembrando, dev underline stg, dev underline core. Mesmo esquema aqui do HAL. Para só repetindo mais uma vez, são os CSVs que a gente vai colocar aqui. Então vamos criar a pasta core, só para eu não esquecer. Pasta core criada. E com isso, já está feito aqui a nossa estrutura. O que eu vou fazer agora? Lembra daquele repositório que a gente copiou, a gente fez o clone dele para cá? Dentro da pasta seeds dele tem um monte de CSV. Eu precisei dar uma mexida nele agora. Então, se você fez os vídeos anteriores, faz um git pull para baixar de novo, tá? Que aí ele vai atualizar o que tem lá e aí vai vir os CSV certinhos. Então, aqui embaixo, ó, eu vou fazer uma cópia dele aqui. Então, eu vou dar um tipo cp ponto barra. Eu vou pegar o que tem no outro diretório, que é o dbt seeds, dbt olist, dbt olist de novo, seeds, tudo que tem aqui dentro, eu vou copiar para seeds, dbt olist, seeds, para cá. Então, ó, se você olhar aqui na lateral, ele já está trazendo todos os meus CSVs já. Note que esses CSVs, eles não vêm com o nome lá que tem no Kaggle. Então eu já customizei para ele já criar já com o nome de tabela. Ele funcionaria antes, funcionaria, mas aí o nome da tabela ia ficar bem feio, tá? Dá para você criar um esquema também, .yaml, e você falar, ó, esse arquivo vai chegar aqui, mas o nome da tabela vai ser esse. Mas daria muito mais trabalho. É melhor mexer no arquivo direto e depois a gente importar. Já deixei isso tudo no esquema para você já. Agora que esses caras estão aqui, eu vou voltar para a documentação e vou mostrar o comando que vocês vão rodar aqui agora. Lembrando aqui os CSVs, todos esses CSVs eles estão no Kaggle aqui. Eu vou mostrar já já qual é a estrutura deles, para que serve o Kaggle e tal, mas por enquanto eu vou rodar esse comandinho aqui, ó, só o dbt seed. Eu não vou colocar o menos target dev, porque aqui já está com o target setado, então eu não preciso. Vou chegar aqui e vou rodar o dbt seed. Aqui eu mostro da onde eu peguei esses caras. Então eu vou entrar aqui no site rapidão, só para mostrar para vocês, site do Kaggle. Esse daqui esse é o site da onde eu peguei o dataset. Para quem não conhece o Kaggle é um site que armazena datasets de vários tipos de coisas. Ele lança desafios, tem até treinamentos aqui para você aprender a mexer em Python, Pandas, ferramentas até de machine learning e outras coisas. Então esse é um site bem bacana caso você não o conheça, tá? Falando sobre esse dataset, ele pega o dataset do e-commerce público brasileiro aqui do Olist. Então aqui ele explica mais ou menos, caso você não tenha entendimento de inglês aqui, recomendo vir aqui, Google Tradutor, ele vai traduzir tudo para você, tá? E aí ele mostra mais ou menos como é que tá a estrutura de tabelas, ó, o List Order Payments Dataset, o List Products Dataset. E aí eles têm chaves de referência com o Payments, com Orders e com Customers, de clientes. Orders pedidos, né? E pagamentos. Produtos, os itens de solicitados, né? Aí, por exemplo, ó, todos eles têm uma ligação entre eles, ó, Order ID, Product ID, Seller ID, que é o fornecedor, né? E aqui embaixo a geolocalização, que é o zip code que ele está pegando, que é a chave de referência com os dados do cliente aqui, tá? Se quiser mais detalhes, tem todos aí, dá para você pegar aí e dar uma olhada aqui mais ou menos como é que tá cada um dos dados, beleza?
Então, eu acho que é um modelo bem bacana para a gente trabalhar. Eu acho que é um cara que vai simular uma situação real aí da gente pegar alguns dados, tratar, cruzar e gerar uma informação final de forma documentada e simples, tá? Eu não vou entrar muito no caso analítico, mas a ideia aqui é mostrar para vocês a possibilidade do que dá para fazer. Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Eu já rodei o comando, eu deixei rodando, né? Então eu entrei dentro do diretório do projeto, porque quando você está em DBT Hands-on, você está no repositório. Se você rodar qualquer comando DBT daqui, ele vai dar pau. Então você tem que entrar dentro do diretório do teu projeto e aí sim você roda seus comandos DBT. Senão não vai adiantar nada. E aí beleza, eles conectam no DuckDB aqui. Um dos comandos é entender que você não tem o database, o seed que ele pediu, né? Então o que ele faz? Ele vai lá e cria dentro de dev, ele vai criar um dev underline how customers, dev how customers, e aí ele dá a quantidade de linhas inseridas e tal. E em 2 minutos e pouco ele rodou 9 tabelas aqui, que eram 9 CSVs laterais aqui. Ele fez a ingestão desses caras, tá? Antes de finalizar esse vídeo a gente vai parar por aqui, mas eu vou mostrar uma parada bem legal aqui do próprio DuckDB, foi lançado esses dias ainda. DuckDB menos UI, se eu não me engano. Vamos ver se ele já vai pegar a base do DuckDB. Nota que ele criou uma basezinha aqui do DuckDB, ó, DB list tal. Eu vou mudar para o navegador que está abrindo a página aqui. Então deixa eu mudar aqui para navegador. Agora que a gente está aqui em navegador, ele está abrindo a página do UI do DuckDB. Por padrão, eu fiz alguns testes com o cara e não conecta direto nessa base, né? Então ele não aparece. Mas eu posso vir aqui, ó, e adicionar na lateral, vou dar um maisinho aqui, e eu falo o nome do meu arquivo. Eu vou pegar o nome do meu arquivo aqui rapidinho. Então vou pegar o nome do meu arquivo para colocar aqui, eu vou escolher a opção File. Eu tenho algumas outras opções aqui, né, do cara, URL, Memory e tal. O mais louco que eu consigo já taxar direto no S3, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu já estou conectando no meu arquivinho, eu vou chamar ele de olist underline dev. Add database, ele vai aparecer aqui na lateral e se liga que louco, ó. Tá um pouquinho pequeno, eu vou maximizar aqui, ó. Se eu abrir em DevHow, ó, tá vendo? Um esquema DevHow, ele vai ter todas as tabelas criadas aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo aqui em Customers. Eu vou trocar aqui Select, deixa eu voltar, né? Select Series Progress que eu tinha de outro cara. Eu vou chamar de Customers. E aqui, ó, eu vou mudar o nome do database que eu vou me conectar, né? Então eu venho aqui no botãozinho da lateral, seleciono o list dev, ele já vai identificar que é o cara. Ele não tem o nome do esquema, né? Então tem que colocar o nome do esquema também. Então, ó, dev underline how customers. Vou dar um run aqui, ó, ele vai me dar todos os dados dos usuários dessa tabelinha aqui. O DuckDB eu acho que é uma das paradas mais legais que foi inventada nos últimos tempos, cara. Ele trabalha numa simplicidade absurda, como se ele fosse um banco de dados fodástico. E muitos bancos aí têm perdido bastante espaço para ele. Todos os testes de performance têm apontado ele como uma nova tendência, né? Então, o DuckDB é uma. Eu optei pelo DuckDB exatamente pelas facilidades que ele pode trazer aqui para esse projeto. Então, eu criei toda a estrutura e agora a gente vai fechar o rolê. Na próxima aula, nós vamos fazer efetivamente a modelagem do dado. Então, a gente vai fazer o ETL em si. A gente vai pegar esse dado bruto, a gente vai tratar ele, limpar algumas informações dele caso necessário, ou mudar o data type, beleza, na camada staging. E na camada core a gente já vai criar o Golden Record, que é o cara final onde a gente pluga geralmente a nossa aplicação, a gente pluga o nosso dashboard, a gente pluga as informações relevantes ali. É onde eu vou
minerar tudo que eu tenho de dados para entregar esse dado relevante na ponta. E vocês vão ver que isso é feito de forma padronizada, usando SQL. Ele é muito simples de mexer. Se você manja de SQL, você consegue desenrolar. Falando de vivência mesmo, muitas empresas que eu trabalhei, eles fazem uso de Spark e coisas absurdas e processamentos caríssimos com uma tabela de 30 mega, cara. Então eles não têm esse mapeamento, eles acabam pagando mó grana por isso e o SQL resolve, sabe? Até falando de Databricks mesmo, eu migrei vários processos que estavam em notebooks para SQL para economia de custo. E aí agora a minha ideia era padronizar todo esse parque para todo mundo trabalhar com DBT, porque quais são os ganhos, né? Tem ganho em termos de documentação, tem ganho em cima de padronização, tem ganho em reutilização de código, tem ganho em uma porrada de coisa. São só vantagens fazer o uso do DBT dentro de uma companhia como uma ferramenta única de transformação de dados. Hoje o Databricks ele tem sincronismo, ele tem ferramentas para eu trabalhar com DBT Core dentro do Databricks. É insanamente preparado para receber essa ferramenta. No futuro eu acredito que eu vou dar treinamentos voltados para DBT com Databricks. Então esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas no próximo ali eu acredito que vai ser o penúltimo vídeo, porque a gente vai fazer toda a parte do ETL até chegar ao dado Gold. E nos próximos a gente vai fazer documentação. Eu tenho ideia de fazer alguns testes básicos de eu particularmente eu não faço bastante uso de teste, mas as vantagens que você ganha realizando testes na qualidade do seu dado é absurda. E eu tenho interesse de fazer um próximo vídeo aí fazendo uma esteira. Por exemplo, a gente vai logar aí no GitHub e vai criar todas as alterações que a gente tem que fazer numa branch de desenvolvimento. Quando for subir para a branch master, em vez de rodar no banco de dev, ele vai rodar no banco de prod. E isso simula de forma única como que trabalha uma esteira DataOps dentro de uma companhia. Então é isso, vocês estão ligados que vai vir muita coisa legal aqui. Peço para você se inscrever no canal mais uma vez. Peço para você seguir a gente, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com o teu camarada, com a sua amiga que está precisando aprender essa ferramenta. Eu estou tentando passar o máximo do simples para o avançado. As primeiras aulas talvez elas te deixem meio maluco assim, porque nossa, muita coisa para configurar e tal. Mas vocês vão entender que se vocês fizerem esse mão na massa uma vez, duas vezes e começar a extrair resultado, vocês vão ver o quanto essa ferramenta é incrível para você trabalhar, padronizar e não ter retrabalho completo. Você pode, como eu disse, eu posso reutilizar o código dessa ferramenta para um outro projeto. Então isso é incrível disso. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. É nóis.